Pois é. Bom, gente, estamos aqui de volta, recebendo o Dr. Celso Batello, médico homeopata, ortomolecular, nutrologista, e vai falar sobre esses dois temas, como eu acabei de repetir. Falar do lançamento do seu novo livro, mais um dentre a série grande de livros já publicados, e esse livro chama-se Sentimentos Sem Fronteira. E também nós vamos ter uma matéria falando sobre a ortomolecular, a nutrição do futuro. Doutor Celso, como vai? Muito bem, Beth. Prazer imenso estar aqui de volta. E parabenizar você por esse editorial aí do teu programa, que eu acho maravilhoso, né? E eu acho que esse livro, mais ou menos, parte por esse caminho aí, sabe? Aquilo que se detecta, por que acontece, e a gente entender e tentar fazer alguma coisa, não é? Esse seu livro que a gente podia já mostrar a capa, né, Celso? Aqui, ó. Sentimentos Sem Fronteiras. É um livro, eu vi alguns trechos desse livro, né, que você me mandou, e ele convida a gente a uma reflexão profunda, né, Profunda. Celso? Uhum. Ah, ó, tá lá no vídeo. Eu acho que é uma coisa assim que sem fronteiras, porque eu tento assim entender a coisa do universo, né, Beth? A relação do homem com ele mesmo, do homem com a natureza, do homem com Deus, não é? E eu acho assim que o que você falou no teu editorial, de procurar entender se realmente há justiça nesse mundo. Por que à medida que a ciência evolui, a gente adoece, acaba adoecendo mais, não é? Então eu fico me perguntando, né? Antigamente você quase não via, né, criança com autismo, né? Então, por mais que se fale que está se fazendo um diagnóstico precoce, alguma coisa está acontecendo de errado aí nessa história, né? Talvez seja alimentação errada, alguma coisa assim, não é? Mesmo o número de Alzheimer, não é? Tem proliferado muito, tá proliferado, né? Muito, né? Então, alguma coisa está errada nessa história aí, né? Que não casa com o progresso da ciência, não é? Então, eu acho que essas angústias, essas implicações todas devem ser pesquisadas, devem ser abordadas com mais cuidado, não é? Sem dúvida. E esse seu livro, Sentimentos Sem Fronteira, leva a gente a isso mesmo, né? A se buscar mais, a tentar entender como as coisas acontecem, por que acontecem, e leva uma viagem interior. Uma viagem interior, porque eu acho assim, sabe, diz que a distância para o inferno, né, é justamente a distância entre o coração e o cérebro, né? E a sabedoria eu acho que está no sentir e no pensar em equilíbrio, né? Eu acho que a gente vive um mundo muito de emoção, sabe, Beto? Você pode ver. Sim. Né? Se fala só de emoção, né? Só de emoção, e acaba indo a razão para o brejo, não é? Então, eu vejo assim que aqui no Brasil se usa muito o cérebro direito, que é o cérebro mais intuitivo, e não usa a razão. Eu tenho um amigo meu espanhol que ele veio vender algumas coisas aqui, né, uns aparelhos. Ele falou assim, olha, no Congresso o melhor público que existe é o público brasileiro, né? Mas vocês são muito crédulos, não é? O que falar ou escrever, todo mundo o que falar e escrever aceita, não é? Vem de uma maneira... Eu vou colocar um exemplo prático, é a coisa, por exemplo, da manteiga e da margarina, né? Que a gente vem falando aí faz tempo, né? Então, se colocou que a manteiga fazia mal, tirou-se a manteiga, colocou-se a margarina no local da manteiga e todo mundo adoeceu, não é? Infarto miocárdio, câncer, cálculo de vesícula, uma série de derrames cerebrais, uma série de coisas que a gente simplesmente aceitou, né? É que a gente confia muito, né? Cegamente no... A gente confia no ser humano ainda. Mas acho que não deve, né? Dessa maneira, não. E nem nos pretensos cientistas, né?
Porque está cheio de pretensos cientistas aí. Não é? Então eu pergunto, aonde estavam os cientistas há 25, 30 anos atrás, quando, mais ainda, né, Beth? Quando lançaram a margarina, data de quando? Opa, coisa de mais 40 anos, não é? Acho que sim. Então foi toda uma produção da indústria, não é? Para que se consumisse a margarina em detrimento da manteiga. Então, isso é um exemplo muito concreto, né, que a gente coloca para as pessoas sentirem o quanto a gente é usado aqui, não é? Quanto o poder manipula, não é? E mesmo com relação, você pega, por exemplo, ao ovo, né? O ovo faz mal, que não sei o que lá, 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 não é? Isso é para vender outras coisas, né? Maionese, por exemplo, né? Industrializadas. Mesmo porque o ovo é tão barato, né? É barato. É modelo de valor biológico da nutrição desde sempre. Então você via aí os cientistas, né, de várias profissões com medo de falar, pode comer ovo. Você viveu isso aí, né? Vivi, claro. Então, esse é um exemplo concreto. Agora você imagina a sutileza das coisas, né? Como é colocado. Uma coisa que eu tenho colocado aí, aquelas imagens, né? Da execução lá do Muammar Gaddafi, né? Independente do que ele fez ou deixou de fazer, aquilo não poderia ter sido passado em horário em que crianças estivessem vendo. Foi chocante, né? Foi chocante. Foi chocante, não é? Então é uma coisa que a gente precisa reflexionar, Beth, para impedir que isso aconteça. Então, essa imagem foi uma imagem que me pegou muito, fiquei reflexionando sobre isso. Aí apareceu no programa lá de provocações, um jornalista que falou, eu odeio ver as fotos do Muammar Gaddafi morto. Não é? E comentando isso, o pai do menininho colocou para mim o seguinte diálogo, né? O menino perguntou, papai, eles estão matando aquele homem? Ele falou, estão, filho, né? Ele falou, mas por que eles estão rindo? Não é? Olha só que forte que é isso, né? Então essas coisas vão formando um pano de fundo na gente, sabe, Beth? Né? Onde começa a parecer que aquilo que é errado é normal. Que é que o Dr. Kepp coloca, que é a inversão. Inversão, né? de valores. De valores. Totalmente. Que o grego fala assim, você está de ponta cabeça? Né? Então eu falo assim, que morcego que dorme com passarinho, acorda de ponta cabeça. Né? E acaba achando que o mundo é dessa maneira. Então esse livro, sem ser uma coisa muito pesada, né? Eu convido para essas reflexões. Né? Para o bem da nossa geração, das gerações dos nossos filhos e dos nossos netos. Claro. Porque em outros países isso não acontece, viu? Sabe, esse desrespeito a uma criança, por exemplo, né? Que foi obrigada a ver isso. Mas esse seu livro vai ser um sucesso. Deus permita que seja útil, né? Que seja útil, porque é um livro realmente bastante profundo, né? E que leva à reflexão. Existem ali crônicas, poesia. Pensamentos. Né? Eu achei fantástico. Eu li alguns trechos, como eu te falei que você mandou e-mail para mim. E eu gostei bastante, inclusive. Vai ser agora, dia 8. Está convidando o público também? Estou convidando o público. Quem quiser, vai ser 8 de dezembro, a partir é uma quinta-feira, a partir das 19 horas, na biblioteca lá de São Caetano, na Goiás, biblioteca Paul Harris, né? Então, eu estou convidando e quem quiser aparecer por lá vai ser uma alegria encontrar. Muito bem-vindo, né? Vai ser muito bem-vindo, E na ocasião a escritora Yolanda Ascencio também. Vai. Ela vai estar completando 20 anos como escritora e ela vai estar lá também. Que bacana. Autografando. Então é uma honra para mim poder compartilhar um espaço com ela, né? Que bacana, viu? Com certeza a gente vai estar lá, viu, Celso? E claro, homenagem a você, ao seu trabalho que você vem desenvolvendo já há tantos anos, né? Com tanta precisão, nossa, com uma inteligência tão bacana que a gente admira você em todos os aspectos e agora mais ainda por esse livro, Sentimentos Sem Fronteiras. Porque, Beth, você pode ter todo o conhecimento científico do mundo, né? Se você não tiver sentimento,
né? Afeto, amor pelas pessoas, pelo mundo, pelas criaturas, pela natureza, é um trabalho que para mim é inócuo, né? Eu acho que todo esse trabalho, qualquer trabalho, de você servir um café num balcão, por exemplo, tem que ter afeto. E eu falo assim que o que distingue dois profissionais com o mesmo conhecimento técnico-científico é o afeto. Você sabe que você fez, eu me lembrar de Paulo Coelho, eu gosto muito dos livros do Paulo Coelho. E ele diz assim, não importa o que você fez na sua vida, se você amou, é verdade. Está tudo bem. É verdade. Não importa o que você fez, o que você foi, mas se você amou... É verdade. Tá limpo. Jesus coloca isso, né? Se você pode fazer tudo, mas se não tiver amor, nada. Não vai valer nada, né? Então acho que tem que ter fé, afeto, amor, né? Pelo que faz, que senão não tem sentido na vida, não é? Então tá aí, Sentimentos Sem Fronteiras, o novo livro do Dr. Celso Bartello. Vamos estar lá no dia 8, né? 8. Na Goiás, encostado o teatro... municipal, municipal, né? Não, como é que chama aquele teatro? Eu esqueci agora o nome. Mas ali na Goiás e com a Santos Dumont, né? Teatro Santos Dumont, tá aí. Encostadinho, né? Encostadinho ali. A gente vai estar lá no dia 8, a partir das 20 horas. Das 19 horas. Das 19 horas. Deve ir até umas 22 horas, sim, por aí, né? Então, a gente vai estar com toda certeza, viu? Celso, agora tem uma matéria que fala sobre ortomolecular, a nutrição do futuro. Posso entrar na matéria? Favor, vamos falar um pouquinho continuar falando sobre nutrição, que é uma delícia, né? É uma delícia, né? É um resgate dessas coisas todas, eu adoro, um assunto que eu adoro. Eu também. Então, gente, vamos à nossa matéria. Ortomolecular, a nutrição do futuro. A nutrição ortomolecular nasceu com a finalidade de proporcionar esse equilíbrio a todas as células do corpo, ordenando os nutrientes adequados para ajudá-las a funcionarem o mais eficiente possível. Seu objetivo principal é equilibrar a bioquímica do organismo mediante uma nutrição individualizada e a administração de nutrientes naturais específicos, para que cada um alcance no seu estado ótimo de bem-estar. A nutrição ortomolecular também pode ser conceituada como sendo uma terapia científica, que se baseia na individualidade bioquímica para tratar as doenças, preveni-las a partir de sua origem. A nutrição ortomolecular tem demonstrado ser muito efetiva em todos os desequilíbrios, especialmente nos problemas intestinais, dores, artrite reumatoide, problemas cardiovasculares, bronquite, depressão, falta de vitalidade, enxaqueca, osteoporose, TPM, obesidade e alergias. Com o novo milênio, se abre uma nova era a respeito da saúde. E essa passa a ser concebida como sendo um estado de energia e vitalidade positiva, e não a mera ausência de doença. Nesse contexto, a nutrição ortomolecular surge como importante ferramenta para resgatar e manter esse estado de energia e vitalidade naturais do indivíduo. Muito bom. Que bonito, né? Olha, realmente a gente tem que reaprender a se alimentar, né? Porque é buscar, claro, como você sempre diz aqui, faça do seu alimento o seu medicamento, né, Celso? O seu medicamento. Na realidade, a gente perdeu a capacidade que a gente chama de homeostase, né? Homeo igual, estase, estado igual, né? Que é a capacidade que o ser humano tem, né, de perdurar no espaço e no tempo, mantendo íntegras suas funções. Não é? E essa coisa de perdurar no espaço e no tempo, mantendo íntegras as suas funções, passa necessariamente pela alimentação. Só cortando um pouquinho você, então você acredita que o ser humano pode chegar a uma idade bastante avançada, até vir a falecer por conta de falência dos órgãos, sem necessariamente contrair uma doença?
Eu acredito. Eu acredito assim, sabe, o que diz o Hipócrates, pai da medicina, né? Primo non nocere. Primeiro não fazer mal, primeiro não lesar, não é? Então, há que se tomar cuidado com o que se faz, né? Então, precisa tomar cuidado também com os profissionais também, não é? Saber bem, né? Quem vai te orientar. Entendeu? Eu acho que, eu falei para uma paciente hoje, né? Que meus alunos, eu digo assim, se o paciente chegar no seu consultório e você não fizer nenhum mal para ele, você é um belo médico. Já está fazendo um grande bem. Já está fazendo um grande bem. Porque aconteceu muito isso também com a ortomolecular, né, Beth? No começo, alguns abusos, né? Então, em tudo e por tudo chega, já liga um soro, faz isso, faz aquilo. Então, tem que ter indicação de fazer as coisas. Você falou em soro. A pessoa que já está muito intoxicada de metais pesados, geralmente você fala isso sobre aqui no programa, né? Que a ortomolecular vai fazer exatamente um papel de voltar o nosso organismo a funcionar equilibradamente. Adequadamente. E se a pessoa tem muitos metais pesados, como ela pode eliminar esses metais pesados para não gerar doenças? Então, só através da alimentação? Não, o metal pesado, o nome já diz, é um metal tóxico. É o metal que ele vai se depositando, ele vai tendo efeito cumulativo. Sim. Então, mercúrio, chumbo, alumínio, essas coisas todas, né? Existe, assim, uma predisposição também para isso. Tá. Eu tenho um paciente meu, que ele é construtor, e ele, por exemplo, eliminava ali o chumbo, né, que tem muito na tinta, né, das construções. Mas tão logo ele entrasse num local que fosse pintado recentemente, o mercúrio dele subia, entendeu? O mercúrio subia. Mercúrio não, chumbo, né? Chumbo, O chumbo subia. Então, existe uma predisposição. Há que se fazer essa coisa de tirar o metal pesado. Existem reações químicas que chamam-se de quelação. Quelação é aquele movimento que o caranguejo faz de pegar o alimento e levar para a boca. É um movimento muito singular, né? Muito sui generis. Né? Então a pessoa chama em grego de quelação. A quelação, quando se liga um soro, tem essa finalidade, né? É uma reação química que vai e remove o metal pesado do organismo, né? Então você pode usar determinadas substâncias com essa finalidade. No primeiro momento, você pode tentar fazer essa quelação repondo alguns nutrientes. Por exemplo, deve haver uma relação ótima entre, por exemplo, o zinco e o mercúrio. Entendeu? Porque se você tiver uma relação ótima, tendo uma quantidade suficiente de zinco, você pode, de alguma maneira, auxiliar o organismo a eliminar esse metal pesado. Entendeu? Uma relação ótima entre selênio e mercúrio, né? Que o selênio é um metal nutriente, excelente. Essa é uma primeira coisa que você pode tentar fazer. Uma outra coisa que você faz para eliminar o metal pesado, você pode dar o próprio medicamento homeopático, vamos supor que a pessoa esteja tendo uma intoxicação por chumbo. Você pode dar o próprio chumbo, feito medicamento homeopático diluído, para ele remover esse chumbo. Entendeu? Quer dizer, tudo isso é através de exames, né? Sim, você tem que fazer exames e detectar que realmente está intoxicado. Que está intoxicado. Alguns exames dão isso, o exame de cabelo, por exemplo. Também. O mineralograma capilar, ele tem essa finalidade, é aceito pela Organização Mundial de Saúde como um excelente método para detectar metal pesado. Uhum. Assim como por exemplo, para detectar se o paciente usa droga ou não. Né, se ele está intoxicado por cocaína, essa coisa toda. Mas é o mesmo tipo de exame? É o mesmo tipo, né? Porque vai depositando no cabelo. Qual que é o princípio, Beth? O nutriente ou metal pesado está circulando pelo sangue. Não é?
Ele vai circulando pelo sangue e o cabelo vai crescendo, ele vai se depositando, que o cabelo, apesar de ser uma célula morta, vai se depositando, né? Então ali se mede o quanto teve de depósito de metal pesado ou não. É diferente de você medir, por exemplo, num determinado momento no sangue o metal. É diferente? É diferente. O cabelo dá mais precisão. Olha, Beth, o mesmo raciocínio vale para o diabetes, não é? Se faz uma glicemia. Está lá 90, 90 e poucos. A gente pede o quê? A hemoglobina glicada, né? Hemoglobina do sangue, glicada, com açúcar. Porque ela dá uma ideia dos últimos meses, qual foi o nível de glicose do indivíduo, pela saturação que ela teve. É um raciocínio mais ou menos idêntico, não é? Então, são métodos que existem para você detectar, da mesma maneira que se o cara teve uma glicemia alta em um determinado tempo, se tem metal pesado ou como andam os metais nutrientes dele. Se você repõe os metais nutrientes de uma maneira adequada, numa grande maioria dos casos, de uma maneira tranquila, né? Sem estar fazendo grandes atos heróicos, a pessoa se reequilibra. Então, por via oral, né? Pode ser por via oral, E deixar ali o soro, né? Por via endovenosa quando necessário, né? Quando necessário. Eu acho que há casos que é necessário. Mas é importante que Mas a maioria das pessoas não, elas podem fazer. Para fazer uma coisa mais suave. Mas vamos falar um português bem claro, para todo mundo entender. Limpeza no organismo, uma desintoxicação. Desintoxicação, né? Beth. Isso pode acontecer de uma maneira natural. Por onde que o organismo elimina toxinas? Por pele, pulmão, rim, bexiga e intestino. Sim. Entendeu? São as vias naturais. Então, você, por exemplo, quando entra, às vezes, com medicamento homeopático, a pessoa faz uma que a gente chama de boa gravação, né? Ou ela tem, assim, às vezes faz uma diarreia, às vezes uma rinite, né? Sai alguma coisa na pele, é uma tentativa de eliminar algo que está fazendo mal. O organismo, longe de ser burro, ele é muito inteligente. É só não atrapalhar, não é? É verdade. E aí o medicamento, o ortomolecular, ele vem para equilibrar tudo isso. Ajuda a equilibrar, né, Beth? Equilibrar. Eu vejo assim, que não é a única estratégia, não é? Você tem, por exemplo, estratégias da homeopatia que... Para determinados casos. Não, né? eu acho que você pode usar quase sempre, viu? Você tenta estabilizar o paciente, não é? Você tem um recurso, por exemplo, dos oligoelementos, né? Eu tenho um livro sobre isso, que corrige, né? Ajuda a corrigir, porque às vezes você sai de um ponto X e vem para um Y, não tão desejável assim, né? O oligoelemento, a homeopatia, ele modula e tenta trazer para cá, de volta à saúde. Ou seja, restabelecer a homeostase, que é a capacidade do ser vivo de perdurar no espaço e no tempo, mantendo íntegras suas funções, não é? E quando você entra com dose substancial de cálcio, magnésio, zinco, eu falo, é tijolo, cimento, argamassa, não é? Então você pode perfeitamente bem usar as estratégias todas. O Dr. Jensen falava assim, que o ideal é que você use todas as estratégias juntas, não é? Porque você restabelece a homeostase mais rapidamente.